O 10 foi o que eu mais só li, né? Então vou voltar aqui para esse texto belíssimo do começo dele, que fala que essa frase atribuída ao Benjamin Franklin, tempo é dinheiro, é a maior monstruosidade. Tempo não é dinheiro, tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está se passando. Não vou ler ele inteiro. Tempo é o tecido da nossa vida. Tempo não é dinheiro. E aí, nessa lógica que nós nos colocamos agora na vida, né? Nessa época, a gente está sempre adiando, querendo que esse grande outro nos diga quando nós vamos estar satisfeitos, quando nós vamos ser felizes, quando nós vamos ser suficientes. Essa é uma palavra que aparece muito na modernidade, nas redes sociais. Quando nós vamos ser suficientes, quando eu vou me sentir suficiente, quando eu tiver um curso superior, quando eu tiver uma família, quando eu tiver um filho, quando eu tiver um carro, a casa tal, quando? E aí, nessa impossibilidade de sentir esse tempo do desejo, ou de que esse tempo de que a expectativa que existe entre o desejo e a consumação do desejo, a impossibilidade de lidar com essa angustiazinha gostosa que é viver de um ponto até o outro, nós só sentimos angústia. Esquecemos de sentir a alegria desse tempo. E aí, quando conseguimos a coisa tão sonhada, ela já não tem, ela nem tem o mesmo gosto. Ela nem tem aquele. Porque o gosto da espera é um gosto diferente, né? O gosto da conquista. Nós estamos viciados de andar pela conquista e esquecemos de viver o que temos agora. E aí eu queria voltar nessa frase aqui, nesse textinho do Rubem Alves, que ele descreveu o desejo. É importantíssimo explicar para vocês o que é o desejo em psicanálise, porque o desejo não é vontade, o desejo não é desejo sexual. O desejo em psicanálise é esse movimento que nos leva a desejar as coisas, que nos leva na vida, que nos leva a andar, que nos leva a caminhar, que nos leva a tentar preencher essa falta. Não é ruim ter a falta, porque tentar preenchê-la nos leva a andar pela vida e a viver, conquistar coisas, andar, viver, produzir, sair, fazer coisas é viver. Ou não produzir, só ficar, sentir, pensar, tudo isso é estar na vida, né? E aí eu vou voltar. Adélia Prado me ensina pedagogia, diz ela. Não quero faca nem queijo, quero é fome. O comer não começa com queijo, o comer começa com a fome de comer queijo. Se não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas se tenho fome de queijo, eu não tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar um queijo. Parece difícil de entender, mas vamos colocar em outras palavras. Quem é professor, quem já esteve numa sala de aula depois de adulto, entende o quanto é diferente da aula para quem quer. O quanto é diferente da aula de uma matéria para quem quer aquela matéria. Porque quando os alunos estão na escola, o que eles têm? Eles têm a faca e eles têm o queijo. Eles têm a aula, eles têm os instrumentos, eles têm os professores e têm eles. Mas eles não têm vontade. Muitas vezes eles já estão cansados, já vêm de muitos anos estudando, eles não têm vontade. Então, como é que você consegue dar para alguém algo que ela não deseja? Ela não tem vontade. E essa é a grande fala de todas as pessoas que tem na família algum depressivo ou que tem na família algum filho que está passando por momentos difíceis, assim, de depressão, de falta de vontade, ou até suicídio, alguém da família suicida. Ou nós falamos até para as pessoas que são de longe, mas tinha tudo. Era uma pessoa que tinha tudo. Como se a ausência de coisas é que nos desse tristeza e a sensação de fracasso na vida e vontade de não viver. E isso é o completo oposto. Isso é muito ilusão nossa. A ausência de coisas é o que nos dá vontade de viver e buscar as coisas. De viver e ter sonhos, conseguir aprender, fazer as coisas que te levam pela vida. Quando você já tem tudo e ninguém tem tudo, isso também trata muito do ego e do narcisismo dessas pessoas que dizem, porque ninguém tem tudo, não há como ter tudo, pode-se ter tudo materialmente, pode-se ter muito materialmente, muito mais do que os outros, mas a falta tá ali para todo mundo, a falta tá ali para todo mundo. Então não há como ter tudo, essa pessoa não tinha tudo, mas ela não tinha falta. A angústia vem quando a falta, Lacan disse. Nossa, isso é complicado. Não, é isso. A angústia vem quando eu tenho queijo, eu tenho a faca, mas eu não tenho vontade de comer queijo. Se eu não tenho vontade, a vida não faz sentido. Se eu não tenho vontade, eu não tenho para onde andar. Se eu não tenho vontade, eu não tenho o que desejar. Se eu não invento motivos novos para perambular pela vida enquanto eu espero esse tempo, porque ela vai falar aqui para frente, eu vou ler, a vida nada mais é do que a nossa espera até que a morte aconteça, eu não tenho vontade de andar pela vida, eu não faço nada.
Se eu não tenho desejo, não me adianta ter queijo e ter faca. Então, é isso que Rubem Alves está dizendo aqui lindamente. Essa é a explicação do desejo. O desejo é a vontade. Porque eu posso não ter queijo, mas se eu tenho vontade de comer queijo, eu vou trabalhar, eu vou andar, eu vou conversar. Isso vai me movimentar na vida até que eu coma o queijo. E comer o queijo é um momento que traz satisfação. Mas daí também traz um vazio novo, porque agora eu já comi o queijo. Então, cabe a mim encontrar um novo motivo. Nós estamos... hoje em dia vendo isso como ruim, vendo essa insatisfação, ou porque não precisa ser insatisfação, é possível ter gratidão com o que já tem, mas também permear isso com o desejo de ter. É esse eterno equilíbrio entre estar satisfeito com o que eu já tenho, estar feliz com o que eu já tenho, mas estar sempre sonhando e sempre em busca de querer alguma outra coisa. E não precisa ser querer coisas materiais, tudo hoje é associado com querer coisas materiais. Mas queria saber como eu tô aqui, porque eu queria saber uma outra língua. Eu tinha desejo de conhecer uma outra língua, conhecer uma outra cultura, conhecer outros países. Isso é desejo que nos movimenta pela vida. Desejo de trabalhar em outro lugar, desejo de conhecer como é ser filho, desejo de ser amigo de alguém. Desejo que nos movimenta pela vida. Desejo de conseguir um emprego melhor. Desejo. E é isso que ele explica com esse texto aqui, que é muito legal. E é claro, aí ela fala de espera bastante, é claro que a gente chega no mundo sem essa função de espera, porque nós não podemos nos dar o luxo. O bebê vai morrer de fome, ele tá com aquela sensação ruim, então ele grita e ele quer que a mãe dê comida até naquele momento. Mas há um momento em que a gente precisa aprender a esperar por esse objeto. E esse tempo de espera não precisa ser ruim. Esse tempo de espera é algo que nos traz coisas da expectativa, é algo que nos traz uma angústia sim, mas que também nos traz muita satisfação. Acho que eu vou começar o 8. Isso. Bom, vamos começar o 11, aliás, 8, olha, tô com 8 na cabeça. Tem muita coisa interessante ainda no 10, ouçam ele devagar, mas para não ficar prolongado com muito vídeo, é isso. Isso que ela, só para encerrar aqui, ela diz: isso que Freud chamou de princípio de prazer, de que a gente quer tudo na hora, agora, eu posso só ter prazer na vida. E isso é o imperativo do momento. Posso só ter prazer, só vou ter prazer quando eu conseguir a conquista. E tudo que é mais ralado tem muito mais prazer de ser conquistado. Por isso que nós estamos nos chamando de geração fast food. Não pode estar frustrado, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser agora, tudo tem que ser para agora. E tem muitas coisas que não é porque nós não a conquistamos que elas não tiveram valor. Não é porque talvez você nunca vá conseguir ir para Dubai que não teve valor o tempo que você passou fantasiando em relação a ir para Dubai. Não é porque talvez você nunca vai ganhar na Mega Sena da virada que não foi gostoso. É sempre gostoso aquele dia 31 que tá todo mundo falando o que faria com a Mega Sena. O sonhar já traz prazer, o sonhar traz muita coisa boa, o só fantasiar já traz muita coisa boa. Não é preciso que seja necessariamente realidade ou que eu toque algo da realidade para que eu consiga tirar satisfação disso. Eu já tiro satisfação do sonhar. Mas as pessoas parecem que esqueceram isso. E esse tempo entre o sonhar, o desejar e o realizar, o que um realizar que talvez nunca venha, está completamente jogado de lado como se fosse só angústia e sofrimento. Vamos lá. 11. A caixa de Pandora da linguagem. Cada palavra poética é assim um objeto inesperado. Uma caixa de Pandora da onde saem todas as virtualidades da linguagem. Portanto, é produzindo e consumindo com uma curiosidade particular uma espécie de guloseima sagrada. Roland Barthes. Até 2 anos de idade, minha filha dormia no escuro, total, um breu. Daqueles que a gente chega até colar uma fita crepe na borda do blackout, na tentativa de prolongar o sono do bebê. Mães me entenderão, em parêntese. Um dia, de repente, depois da história do beijo de boa noite, do durma bem você também até amanhã, do nada ela me pede: mamãe, você faz uma luz pra mim? Questiono, por quê? E ela me responde: é pra eu não ver a bruxa. Vejam que ela pede a luz para que não veja e não para que veja. É claro, a linguagem faz existir aquilo que não existe. Sem o aparelho da linguagem, o escuro seria apenas a ausência de luz. Na verdade, o escuro nem sequer existiria, já que a noção de escuro já é feito da linguagem. Isso eu acho muito interessante, porque o escuro de fato não existe. O escuro é algo que nós usamos
O nome escuro é um nome que nós usamos para dar aquilo que é ausência de luz. Não existe escuridão sem luz, com luz. Onde a luz chega, o escuro sai. Não tem escuro quando tem luz. Então o escuro não existe em si próprio. O escuro é a ausência de luz. Mas daí nós usamos a linguagem para dar nome para isso. Mas com o refinamento da linguagem, o escuro é terreno fértil para a imaginação. Nele pode ter bruxa, lobo, fantasma e nada disso também. Por isso ela pede uma luz para não ver o que não tem. Não é paradoxal isso? Que a gente queira a luz para não ver e não para ver? É muito legal. Ela queria a luz para ver o que era real. E se distanciar da fantasia dela, da bruxa, que não era real, que só morava no escuro. A partir da inscrição da linguagem, então, não ficamos mais sozinhos. Uma vez que estamos sempre com nós mesmos, pensando, fantasiando, imaginando, calculando, matutando. Às vezes, quando há silêncio entre duas pessoas, uma pergunta a outra: o que você está pensando? E o que a outra responde? Com frequência, nada. É certo que ou não quer dizer o que está pensando, ou tem preguiça de dizer o que está pensando. Porque estamos sempre pensando em alguma coisa, nunca estamos pensando em nada, né? Há quem eleve esse pensamento incessante ao nível do sofrimento e não consiga parar de pensar em coisas específicas. Há quem fique imaginando coisas que poderiam acontecer, respostas que poderiam ter dado em uma discussão que por vezes nem sequer aconteceu, nem sequer ocorreram. Nossos pensamentos nos seduzem, nos absorvem e de vez em quando se colocam como uma barreira na relação com as outras pessoas. O pensamento é um ensaio da ação, escreveu Freud. É comum que a gente primeiro planeje, imagine e deseje. Gosto muito de um termo contemporâneo para isso, que é fanfic, criar esse pensamento, né? Mas vou voltar aqui que eu acho que dá para falar um pouquinho sobre isso. Nossos pensamentos nos seduzem, nos absorvem e de vez em quando se colocam como uma barreira na relação com as outras pessoas. Talvez ela esteja falando de pessoas introvertidas, né, que ficam muito no reino dos seus pensamentos e não fazem contato com o outro. Ou de pessoas quietas mesmo, porque não contribuir com seus pensamentos, não fazer essa ligação através da palavra, não acessa o outro, né? E muitas vezes quando nós pensamos muito, e eu já fiz isso por várias vezes, tenho me pego fazendo isso e quero não fazer mais, me pego pensando em coisas que eu quero dizer para a pessoa ao invés de ouvi-la. A pessoa está falando comigo e aí eu corto ela para dizer algo que eu tô pensando que eu gostaria de dizer para ela. Ou talvez eu nem corte ela, mas eu não tô escutando o que ela tá me dizendo. Então, agora me dando como um exemplo, são pensamentos meus que me atrapalham na relação com o outro, porque eu gostaria de ter uma relação melhor no sentido de ouvi-lo mais. E não no sentido de pensar para responder ou de pensar para falar algo de mim que eu gostaria. Porque o falar vem de mim, o escutar vem do outro. Através da fala, eu dou acesso ao outro o que é meu. Algo que é meu, algo que estava na minha cabeça e eu estou dizendo, mesmo que tenha relação com ele, mas passou por mim, pelo meu filtro e pela minha fala. Ao escutar o outro, mesmo que está passando por mim pelo meu filtro, mas está saindo coisas dele. E aí a minha relação direta é com ele. Ao escutar, eu estou ouvindo coisas que vêm dessa pessoa e não de mim. O pensamento é um ensaio da ação, escreveu Freud. É comum que a gente primeiro planeje, imagine, deseje. Gosto muito de um termo contemporâneo para isso, que é fanfic. Trata-se, se entendi bem o conceito, da capacidade que temos de encontrar satisfação criando histórias em nossa cabeça, que às vezes podem até mesmo ser compartilhadas nas redes sociais. Um devaneio, nos termos de Freud. Esses devaneios, essas coisas que a gente imagina e cria na mente, são infinitos. Se tem uma festa programada, posso imaginar que vou sozinha ao evento e será divertido porque vou conhecer muita gente, fazer novos amigos. Posso imaginar que vou encontrar o grande amor da minha vida e não vamos nos desencontrar a noite toda. Posso imaginar que me depararei com uma inimizade antiga e lavaremos a roupa suja. Enfim, são inúmeras as possibilidades de acontecimentos da linguagem que nos permite inventar. Mas de todas as possibilidades, são pouquíssimas as que acontecem. Todo o resto fica de fora. Assim, por mais que eu tenha uma ótima experiência na festa, no fim das contas, me deparo com um certo vazio, que aponta para um impossível de satisfazer plenamente o desejo.
No fim da festa, estamos sempre com nós mesmos e com os nossos vazios, por mais incrível que o evento tenha sido. E sabemos que nem toda festa é incrível, além de que nem tudo é festa. Por isso, a linguagem é uma caixa de Pandora. Na mitologia grega, conta-se que Pandora era uma mulher criada por Hefesto para Zeus se vingar da humanidade. Isso porque o titã Prometeu tinha revelado aos homens o segredo do fogo. Pandora carregava consigo uma caixa que jamais deveria ser aberta. Ordem a que ela, curiosa, desobedece. Assim, liberta da caixa males desconhecidos pelos seres humanos, tais como a mentira, a discórdia, a guerra, o ódio. Percebendo o erro, ela fecha a caixa, mas deixa ali dentro a esperança, o que pode indicar que a esperança está guardada, sempre à disposição, ou que a esperança ficou trancada e que a humanidade carece dela. É interessante destacar que a palavra esperança é uma tradução possível de elpis, do grego, que também pode ser traduzida como expectativa. Uma palavra que tem sido amaldiçoada atualmente. Eu gosto que ela vai falar isso. As sugestões de felicidade contemporânea nos insinuam que não devemos criar expectativa. Que uma vez que seriam elas as responsáveis pelas nossas frustrações. Se eu não criar expectativa, eu não me frustro. Nesse sentido, o ideal seria se vivêssemos sem imaginar, sem criar fanfic, sem esperança. E o que viesse da vida, então, poderia ser mais bem aproveitado, uma vez que a realidade não seria decepcionante. Tem algo mais decepcionante do que não fantasiar, não sonhar? Daí vale desprender 2 pontos. Com raras exceções que devem ser comemoradas, a realidade é decepcionante. Uma vez que o vazio do desejo nos leva a uma fértil criação, a realidade limitada não pode dar conta de nos satisfazer tanto assim, não é? O vazio nos leva a criar tanta coisa boa. Por isso, nossas experiências com a vida deixam sempre um resto que não se satisfaz. Um tom a menos de satisfação do que gostaríamos. A pegada da vida é justamente essa, poder fazer disso causa de desejo e não de sofrimento. Explico. Ao encontrarmos uma frustração, em vez de lamentar a realidade, é mais interessante quando podemos endereçar a nossa energia para a próxima atividade. No entanto, no funcionamento neurótico, nos fixamos na frustração, que é um lugar quentinho e conhecido, o que costuma parecer mais seguro do que o desconhecido risco de encontrar uma coisa nova, e de encontrar uma nova frustração, e chorar de novo, mas e o período que teve dessa criação de expectativa, desse desejo, desse sonhar, dessa expectativa, essa coisa gostosa que agora está demonizada e parece que é só ruim, mesmo que não aconteça, já valeu a expectativa, porque a frustração há que se lidar, né? 2. A gente não vive sem criar expectativas. Sem expectativas não há motivo para sair da cama, não há motivo para nem para escovar o dente, nem sequer para abrir os olhos. É disso que se faz a vida, de expectativas, um nome para fantasia talvez. A gente vive porque espera algo da vida, ama porque espera algo do ser amado, trabalha porque espera algo do nosso esforço. Expectativa e esperança têm uma relação etimológica com espera, que é bem o que se aprende a fazer nos caminhos do que chamamos de desejo em psicanálise. É de aprender a esperar que se faz uma infância, que se faz uma vida. Mas não o aprender a esperar no sentido de ficar paralisado, mas no sentido de poder gozar desse tempo de espera. No fim das contas, a vida nada mais é do que o tempo em que a gente tem enquanto espera a morte. É melhor que possamos fazer bom uso desse tempo de espera. Forte, né? Pesado. Mas é isso. E aí, se a gente fica evitando e vendo o tempo de espera só como um tempo de angústia, um tempo no qual eu me sinto mal, porque ainda não tenho o objeto desejado, ainda não tenho o que eu quero, ainda não sou aquilo que eu idealizei, a vida inteira vai se passando, né? Porque a vida se faz entre um desejo e uma conquista, um desejo e uma conquista, lembra? A vontade de comer o queijo e ter o queijo, a vontade de comer o queijo e ter o queijo. Gosto muito do termo felicidade clandestina, que Clarice Lispector usa em seu conto de mesmo nome. Nesse texto, Clarice se torna uma menina que ansiando pelo amanhã, quando poderá ler um livro muito desejado. Escreve: até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. O conto, que é lindíssimo, eu sugiro que leiam se ainda não o fizeram e que releiam se já o leram,
segue com a menina, que não consegue o livro. Então volta no dia seguinte à casa da menina que iria lhe emprestar o livro, mas não empresta. E no outro, aos poucos transformando seu entusiasmo da espera em angústia. É que convém pôr um limite no desejo. É que convém pôr, com acento, um limite no desejo. Que sem encontrar satisfação, mesmo parcial, que é a única possível, avinagra o vinho. Quem nunca viu uma criança que espera, até que, diante da demora excessiva, se põe a chorar? Ou mesmo um adulto, que com uma e mais outra frustração, de repente, em aspas, se faz o copo que transborda. Quem vê de fora alguém se descontrolar com determinada situação pensa que é desproporcional, uma reação de agressividade ou de choro. Mas quem vive, por vezes, só não aguentou mais ali, naquele momento, uma série de frustrações anteriores. A pessoa foi enchendo o copo até que o copo transbordou. E aí, quando a gente vê essa pessoa estourando, né, é desproporcional. Não tem sentido, é desproporcional à situação a qual ela estourou. Mas ela já está guardando aquilo há muito tempo. Bom, mas o conto segue com a pequena menina, finalmente conseguindo o livro desejado, o que leva a uma tentativa de postergação da imensa alegria que sente ao ter em mãos o objeto. Então Clarice escreve: chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-lo, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. Isso desse momento entre, né, o desejar e o ter, como o ter estraga o desejar, né? Acaba que o ter tem sua cota de alegria e de satisfação, porém, nós temos que nos confrontar com o fato de que viver um sonho, a realização de um sonho é a morte do sonho, né? O sonho você foi sonhando, preparando-se, planejando, salvando dinheiro, guardando dinheiro, ou talvez não, só ficou fantasiando e tudo, mas quando você vive o sonho, aquele sonho morreu, e aí ele é realidade. Não tem como o sonho não morrer, não tem como continuar sonhando ao viver, porque só se sonha o que não é realidade. E aí quando passa a ser realidade, esse sonho morre. Tem que estar preparado para esse sonho morrer. E isso é uma coisa que nós neuróticos temos um pouco de dificuldade. Eis uma bela explicação sobre o desejo. Lacan afirma que o desejo é desejo de desejo. Colocação essa que parece enigmática, mas que Clarice faz um uso literal de seu nome e clareia. Ah, Clarice clareia. Vemos no conto que ao postergar a realização do desejo, que seria finalmente ler o livro, a menina encontra certa felicidade. Desejo é desejo de desejo, na medida em que desejar nos satisfaz. A gente deseja, está desejando algo. Não tem nada mais triste, e eu já falei, o deprimido é alguém que não está desejando. Tem nada mais triste do que a fase da nossa vida onde nós não estamos desejando nada. Nada faz sentido, né? Tudo a gente se pega perdido e sem gosto. Não tem nada melhor do que a euforia de desejar, né? Embora isso tenha uma angústia do não possuir, né? Desculpe. O desejo é um buraco ao contrário, que quanto mais tentamos taponar, mais abrimos. Você já deve ter ouvido falar que o melhor de uma viagem é esperar por ela. E que o melhor de uma viagem é voltar para casa. Quando você vai, você espera a viagem para ir. Quando você tá na viagem, não vê a hora de voltar para casa. Desejando sempre o que não tem, né? Tais frases apontam para a imensa satisfação que há em torno de uma realização propriamente dita. Quem não tem casa, não viaja. E quem simplesmente viaja, sem espera, geralmente é por algum imprevisto indesejado.